Quanto você começa a praticar o bem, você acaba assumindo aquilo como sendo uma realidade. Né? Não é verdade? Com certeza. Mas para praticar o bem assim também, né? A gente tem que ter em vista que a vida espiritual é a mais importante, não a material que a gente vive. Sem querer também, assim, menosprezar a necessidade que a gente tem de viver na matéria. Estamos aqui imersos, né, no mundo todo material, com um corpo emprestado também que não é nosso. Só que nós, o nosso espírito, ele tem que estar focado. O espiritismo nos ajuda muito nisso, né? Fazer essa lembrança constante na nossa vida de que como a gente vai atingir um nível espiritual mesmo próximo do que Jesus nos ensinou. Não é ficando no alto de uma montanha, longe das pessoas, pensando, vendo as borboletas ali passarem na grama, porque isso daí você não vai ter nenhum problema para enfrentar. É só através das dificuldades e dos problemas, lidando com as pessoas difíceis, né? E não pensando assim, pô, sou espírita. Olha só, não, eu não sou assim, né? O problema é sempre os outros, né? Então a gente tem que ver o que eu não gosto, eu devo parar de fazer em relação aos outros, mas enfrentar todos os problemas que a gente tenha, né? E viver com o pé assim aqui agora, só que pensando no que na literatura codificada por Allan Kardec está como o porvir, né? A vida futura, a confiança na vida futura. Aí outra coisa para a gente ficar otimista. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tem que trabalhar na vida presente para essa vida futura ser frutífera. Né? Aí a gente cai no bom espírito. Como o Paulo bem citou, primeiro a gente tem que ser um bom cristão, um bom ser humano para poder ser um bom espírito, senão não vai rolar. Né? E o que é as três principais características do bom espírito? Né? Ele pratica o bem acima de tudo, tendo assim sua consciência tranquila. Porque a partir do momento que você sabe o que é o certo e o que é o errado, e você faz o errado, a sua cobrança é muito mais pesada. Né? Mantenha a sua fé inabalável, porque aquilo até que eu tinha falado, a gente acaba, eu acredito nisso, que na verdade eles falam, né? E quando a gente começa a melhorar, a gente vai acabando por ter provas mais sensíveis, né? Então a gente tem que manter a fé realmente sempre em alta, né? O otimismo. E reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Também aí está muito autoexplicativo, né? Mas a gente tem que ter essa reforma íntima, a gente tem que melhorar a cada dia, a gente tem que ter esse cuidado com a gente mesmo, né? Não pode deixar passar, a gente não pode vir para uma existência e ser um cachorro correndo atrás do rabo, a gente tem que seguir um caminho reto, né? Seguir a nossa evolução. E aí, você quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo. Então, e aí a gente cai no questionamento, né? E se a gente falhar? Putz, não consegui. Tirei nota zero, nenhuma estrelinha naquela listinha lá dos ensinamentos, né? Você passou uma vida e não conseguiu fazer o negócio. E aí? Será que Deus vai punir a gente por a gente ter falhado, né? Será que Deus castiga? Será que Deus é punitivo? Deus, pelo que eu entendo, ele ele é bom, puro e justo. E ele jamais vai fazer qualquer coisa para punir a gente, né? Eu tenho para tentar entender isso melhor, porque é um questionamento, né? A gente se pega no questionamento. A gente está vivendo aí de novo uma guerra santa, né? Onde morre criança, em nome de Deus, um negócio fora de sentido. Então, a gente às vezes tem o questionamento, né? Como é que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça, né? Eu, para entender isso, eu faço a seguinte reflexão. Imagina um pai que leva um filho, sei lá, de 5 anos no médico. E o filho fala assim, e o médico fala assim, olha, infelizmente eu detectei que seu filho tem um problema no coração. Ele vai ter que fazer uma cirurgia para sobreviver. E essa cirurgia vai implicar um trauma, essa cirurgia vai implicar sofrimento, vai implicar dor, né? Você, enquanto pai, que ama o seu filho, você vai deixar ele morrer ou você vai permitir que ele sofra para ficar melhor? Você vai permitir que ele sofra. Eu acho que Deus tem mais ou menos a mesma postura com relação a gente. Eu acho que todo sofrimento que a gente tem, na verdade, a gente pode até nem entender isso, mas é para um bem maior, é para um bem melhor da gente, é para a gente evoluir, né? Então,
por pior que seja a dor, eu acredito muito nisso. Eu acredito que é porque a gente precisa passar por aquilo para evoluir. Deus jamais vai castigar ou punir quem quer que seja. Deus é só amor, é só bondade. Né? Alguma coisa aí? Não, você está tudo dentro da lei, né? Não é Exatamente. ele que nos pune, é nós é que nos punimos porque nós saímos fora do contexto do amor divino. Sabe? É um negócio da você faz uma coisa, você arca com a responsabilidade. Causa e dela. efeito. Exatamente, causa e efeito. Né? E aí, para meio que finalizar a coisa assim, a gente viu a história lá do nosso amigo chinês coreano, né? Do nome difícil, que é um dos pilares ali do estudo, da ciência, do conhecimento, né? E eu estou trazendo aqui um vídeo que eu tenho certeza que a grande maioria já viu, porque é um vídeo que já está circulando há bastante tempo. Mas assim, eu gostaria que a gente visse com outros olhos, né? Que a gente visse no sentido da reflexão. Que é simplesmente um homem muito simples, mas que ele sabe viver e ele sabe se levar moralmente através de atitudes muito simples. Eu acho que essa é a verdadeira caridade. Né? Quem viu, tenta enxergar com outros olhos agora, né? Será que é tão difícil assim, né, pessoal? Acho que não, né? São pequenas atitudes, né, que a gente faz no dia a dia que vão elevando a gente, né, que vão deixando, nos tornando pessoas melhores, né? O Paulo bem colocou aí que a gente, como a gente fala toda semana, que a gente está aqui no mundo de provas e expiações, né? Mas assim, se a prova e a expiação ela é necessária, ela é, como é que eu posso dizer, ela é inevitável. O sofrimento não é, o sofrimento pode ser apaziguado, o sofrimento não é necessário, porque expiar não é sofrer, não é a mesma coisa. Expiar, ele vem de ex, que é extrair, e pia, que é pureza, ou seja, você extrair a pureza que tem dentro de você. Agora, se a gente vai fazer isso da forma mais difícil,
ou da forma mais fácil, vai da forma íntima e da atitude de cada um, né? Eu acho que não é tão complicado assim. Na verdade, a coisa a gente teoriza demais e acaba se tornando mais difícil, mas na prática é só fazer, né? E quando você vê, você já está seguindo aqueles exemplos todos sem pensar, no automático, né? E não é tão complicado, né? A gente sabe que a gente vem para cá com uma programação, a maioria das vezes a gente escolhe tudo, a gente já sabe lá o que a gente se propõe a fazer aqui, o que a gente pretende fazer aqui, né? O caso do Paulo aqui, eu conheço o Paulo, nós trabalhamos juntos há 15 anos mais ou menos, né, Paulo? Numa empresa que fechou. E isso há 15 anos atrás. E nós nos distanciamos, não tinha contato, perdeu o contato. Nós reativamos o nosso contato há 2 anos. Quer dizer, muito provavelmente teve uma programação ali. Não sei, pode ser, né? Se olhar para a cara dele e olhar para a minha, você vai ver que provavelmente nós pedimos na espiritualidade lá para vir desprovido de beleza, né? Mas eu digo, cara, então, mas o que a gente pode fazer, né? Se eles não aceitaram, cara, então mas é complicado, a gente entende que não pode desperdiçar a nossa existência, né? E fora da caridade jamais vai haver salvação. O nosso amigo lá fazia caridade, acho que ele nem pensava, ele simplesmente fazia. E a gente elevando o lado moral e elevando o estudo, a gente está caminhando ali no que Jesus propôs para a gente, né? Vanda, coloca a cereja, Vanda, que você... Só laranja lá? Não sei. Eu tenho umas coisinhas anotadas, eu vou tentar ver o que eu falar dentro do caminho. Quando você falou, e quando a gente não consegue, né? Fracassou, fiz e não conseguiu. Então eu tenho aqui assim, que o arrependimento não é um passaporte direto para o céu, mas é um convite para a regeneração. Não é porque a gente se arrepende de ter feito alguma coisa e com sinceridade que nós vamos, de repente, ter as bênçãos daquilo que a gente queria e não fez porque se arrependeu porque não fez. É um convite à regeneração. Nós sempre temos tempo de começar de novo, nós temos a eternidade pela frente. Então nós não podemos esquecer que se hoje nós não conseguimos fazer aquilo que a gente pretendia, nós temos amanhã, que é um outro dia. Sempre há uma possibilidade. Outra coisa também que eu tenho aqui, que a lei divina não concede paraísos de favor e nem infernos eternos. Nós temos, dentro das leis de Deus, não existe privilégio para ninguém. Nós somos exatamente aquilo que nós mesmos construímos. Tudo que acontece na nossa vida é consequência dos nossos atos passados. E o que nós vamos reagir nesse dia, no agora, em função das cobranças do ontem, nós vamos estar semeando o nosso amanhã. Sempre é assim. Quando a gente está dentro das leis de amor, quando a gente procura aquela emoção do rapaz, né, que ele ganha alguma coisa com isso, só emoção. Foi aquilo que eu falei, a alegria de servir, a felicidade de poder se doar para o próximo. Não tem nada mais gratificante, não existe recompensa melhor nem maior do que o retorno que a gente tem de felicidade, porque não é o dinheiro. Eu comentei a semana passada que numa pesquisa foi constatado que nem ganhar uma grande fortuna, nem nascer em berço de ouro, nada disso traz tanta felicidade como a pessoa ter competência, quando ela busca conhecimento, quando ela se torna capaz de realizar alguma coisa, se torna autossuficiente. Essa é a maior felicidade que a gente sente. Então, o conhecimento, o estudo é fundamental em todos os setores. Não tem idade, não tem importância. Aquilo que nós aprendemos, nós vamos levar conosco. Não tem como. É conhecimento, exercício do amor e as coisas ruins também, né? Porque tem aqui uma frasezinha falando sobre isso, deixa eu ler para vocês. Porque eu estou ficando, ultimamente, muito papel, autodidata, não estou lendo. Então eu vejo coisas que eu anoto e eu acho importante, então eu guardo para poder depois passar para vocês. Cadê? E os meus papeizinhos, né? O Paulo falou várias coisas ali que a gente tem que se preocupar muito, né? Mas olha aqui, é impossível progredir no século, a gente buscar um progresso para daqui a 100 anos,
Se a gente não atender às obrigações da hora, é hoje e é agora, o futuro a Deus pertence, o passado passou. Não adianta ficar chorando aquilo que a gente não fez, né? Nós temos que aproveitar a nossa falha anterior como ensinamento para se regenerar depois. O espiritualismo não pode restringir Deus num templo, porque a nossa missão dos espíritas é essencialmente converter toda a terra no templo de Deus. Nós temos que fazer com que a terra seja um templo de Deus. Não adianta a gente ir num templo, num lugar, fazer uma prece, uma oração e depois sair de lá e ficar no desleixo e não praticar nada daquilo que a gente aprende, né? Então eu acho que nós aqui semanalmente estamos estudando a tabuada de Jesus, né, que é o Evangelho, para que a gente se mantenha firme, porque nós derrapamos muito facilmente, né? A gente sai daqui hoje renovado, amanhã a gente passa uma noite boa, dorme bem, amanhã a gente acorda muito bem. Aí chega no dia seguinte, no outro, as coisas vão acontecendo, os problemas vão surgindo e nós não vamos reagindo de acordo com a nossa natureza. A reforma íntima é a coisa mais difícil de se fazer. Quando você começa a se informar de muitas coisas e você começa a pensar no seu hoje, no que você está vivendo, no que você está passando, nas suas dificuldades e os sentimentos que você tem, é muito difícil fazer uma reforma íntima. Quando as coisas estão bem, quando está tudo andando maravilhosamente bem, parece que tudo é fácil, né? Mas quando existe um problema, uma dificuldade, é aí que nós vamos sentir realmente qual é o nosso verdadeiro eu interior. Quantas coisas nós temos ainda que modificar para chegar um pouquinho perto daquilo que Jesus ensinou. É difícil, gente. Nós estamos aqui justamente para isso, mas não existem milagres. A natureza não dá saltos. Nós vamos aprender devagar, nós vamos pôr em prática devagar. O importante é não parar, como o Miriam falou. Caminhar sempre para frente. Se hoje nós damos uma paradinha, amanhã nós vamos adiante. Não temos que ficar estagnados, mesmo porque a vida não deixa. Mesmo que a gente queira parar, vem aquele provérbio, vai em frente que atrás vem gente. A vida te empurra. Alguma coisa acontece que você é obrigado a raciocinar, a pensar, a tomar atitude, a resolver situações, porque senão nós não aprendemos nada. E eles ali acabaram.